A Prevent Senior é o plano de saúde pioneiro quando o assunto é o cuidado ao adulto mais. Com uma ampla rede própria, composta por hospitais, prontos atendimentos, núcleos de medicina avançada e diagnóstico, estamos há quase 3 décadas ressignificando a maturidade e trazendo mais qualidade de vida aos nossos mais de 500 mil de beneficiários. Chegou a hora de você também fazer parte dessa história. Vem viver Prevent. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa 424. Lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @pgm.424 no Instagram, programa 424 no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pelo Facebook hoje, manda sua mensagem cornetada, pergunta o que vocês quiserem que eu estou de olho aqui e vou passar para os nossos comentaristas. Matheus, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite atrás da bancada. Meu destaque inicial vai para a contratação do Cruzeiro no Fernando Diniz, que é interessante essa contratação porque, na minha visão pelo menos, é um estilo de jogo totalmente diferente que vem apresentando com o Seabra. Então vai ser uma incógnita bem interessante de ver como vai se portar o Cruzeiro agora nesse restante de temporada. Ver como vão se adaptar os jogadores, se vai ter uma adaptação rápida com ele ou é um projeto mais a longo prazo para dar resultado só a partir do ano que vem. Aí vamos ver, né? Vamos ver também o que os nossos comentaristas têm a dizer sobre Brasileirão, Série A, Série B, Libertadores, Sul-Americana e muito mais. Giba, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite os amigos assinantes. E no Brasileirão, como você disse, tá aí, tá caminhando. Botafogo e Palmeiras, no meu entender, como já havia dito semanas anteriores, são os francos favoritos e vamos caminhando, aguardando. Fortaleza está ali no meio, fazendo também uma belíssima campanha, mas, no meu entender, Botafogo e o Palmeiras são realmente os dois que vão brigar por esse título. A disputa tá boa ali, né? Esse ano tá melhorzinho. Esse ano a diferença tá... 3 pontinhos. 3 pontinhos, né? Então Aí. o Palmeiras pode chegar. Palmeiras chegou tirando quanto? 8? 12 Ou seja, 3 ali. Porque não pode ganhar, tirar 3, né? Vamos ver, né? Mauro, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Gabi, amigos assinantes, companheiros de sempre do programa. Antes de mais nada, um beijo pro meu filho Lucas, está assistindo o programa, né, filhão? Um beijo para você. Ansioso para já assistir Santos e Novo Horizontino, uma mini final do campeonato, né? Já vamos assistir o jogo, né, filho? Um beijo para você. Bom, pegando o gancho do Giba, que exatamente falei isso semana passada, dificilmente sai o título, foge de Botafogo e Palmeiras. E é legal quando chega um certo momento do campeonato que as coisas se equiparam, né? Palmeiras e Botafogo se equipararam tanto, mas tanto, que até os adversários ajudam igualmente. Boa noite. Boa noite. Ó, Lucas, um beijo pra você, nosso fã número 1 aqui do 424, tá assistindo. Já tem Santos, hein? Jean, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabi. Boa noite, audiência do 424, aos companheiros. Cada vez mais fica claro que é impossível disputar todos os títulos no calendário de hoje. Não só no calendário de hoje, porque se a gente parar para pensar no passado, se jogava mais do que hoje, talvez até, e talvez não, né? A quantidade de quilômetros percorrida por cada jogador em cada partida, o desgaste físico era menor do que o de hoje, mas se jogava também, tanto quanto hoje, e também os grandes times tinham dificuldades para se concentrar em todas as competições. Isso não é algo novo, mas talvez seja um fenômeno mais evidente no mundo de hoje. Mesmo clubes que são falados, que têm orçamentos importantes e que têm numerosos jogadores nos seus plantéis, não conseguem chegar e serem campeões de vários campeonatos ao mesmo tempo. Então, o que valeu para o Flamengo do Dorival, quando abandonou o Brasileiro para ser campeão das Copas,
valeu para outros clubes também, e esse ano fica claro que o Palmeiras, a partir do momento em que tinha só o brasileiro, que passou a ter só o brasileiro, despontou. Já são 5 vitórias seguidas, uma delas, claro, ainda antes da eliminação para o Botafogo, mas com uma eliminação iminente. E a questão de saber se o Botafogo vai disputar o título até o final, me parece, passa muito pelo jogo de quarta-feira contra o São Paulo no Morumbi. Se o Botafogo passar pelo São Paulo, vai ter a Libertadores como principal foco. E os próximos jogos da Libertadores só acontecem daqui a um mês. Então, aí acredito que o Palmeiras tenha tudo na mão para conseguir o tricampeonato. Será? Vamos ver o que os nossos comentaristas... Você ficou assim, feliz, hein? Eu não, eu só dou um sorrisinho aqui, concordando, mas tudo sob controle. Bom, pessoal, lembrando sempre das redes sociais, @pgm.424 no Instagram, programa 424 no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pelo Facebook hoje. Manda sua mensagem, cornetada, pergunta o que vocês quiserem, que eu estou de olho aqui e vou passar para os nossos comentaristas. Vamos começar falando de Brasileirão Série A. Por favor, coloquem as tabelas aí, pra gente ver o que aconteceu no final de semana. Bom, 27ª rodada já, Vitória 1, Juventude 0, Corinthians 3, Atlético Goianiense 0, Fluminense 0, Botafogo 1, Fortaleza 4, Bahia 1, Atlético Mineiro 3, Red Bull Bragantino 0, Vasco 0, Palmeiras 1, Grêmio 3, Flamengo 2, São Paulo 1, Inter 3, Cuiabá 0, Cruzeiro 0, Criciúma 0, Atlético Paranaense 0. Botafogo em primeiro com 53, Palmeiras 50, Fortaleza 49, Flamengo 45, São Paulo 44, Bahia 42, Cruzeiro 41, Vasco tá errado 35. essa tabela, desculpa, hein? Tá errada? Desculpa, mas o Bom. Corinthians já tem 28. Não. Essa tabela tá errada. Vamos tirar. Vamos tirar e vamos ver aqui. A gente coloca já a tabela certa. Melhor. Bom, mas vamos começar falando de São Paulo, que o São Paulo acabou perdendo aí nesse jogo da 27ª rodada. São Paulo 1, Internacional 3. E aí, Jean, o que você achou? É um jogo que você pode analisar sob 2 perspectivas, né? A primeira é uma perspectiva do copo vazio, foi um jogo muito ruim do São Paulo, perdeu em casa, foi dominado principalmente a partir do meio do primeiro tempo, em diante, até o meio do primeiro tempo, São Paulo era dominante, fez 1-0, poderia ter feito o segundo, bola na trave, chance clara, então São Paulo era muito dominante, o Lucas jogando bem no começo do jogo, caindo pela esquerda, fazendo tabelas com o Luciano principalmente, e a partir daí o Inter ficou confortável na partida, conseguiu empate no primeiro tempo e no segundo tempo, já no início, faz o segundo e o terceiro gols e sacramenta a partida. A verdade é que o São Paulo jogou com 9 jogadores hoje, reservas, que não vão entrar em campo como titulares na quarta-feira. Isso serve, sim, para amenizar um pouco a questão, porque é um time que, a bem da verdade, não está acostumado, além de não ter o mesmo nível do time principal do São Paulo, não está acostumado a jogar junto. Então, isso tira, em parte, o peso da derrota. E o São Paulo jogou contra um time que também não perde há 6 jogos, em franca ascensão no campeonato, tem mostrado bom futebol, então não é surpreendente. A derrota passou a ser surpreendente pela forma como o São Paulo iniciou o jogo, vencendo e jogando bem. Mas o resultado em si não surpreende e é uma consequência daquilo que eu falei no começo do programa. A partir do momento em que o São Paulo se divide, perde força no campeonato e já não é mais candidato, nem um remoto candidato ao título, abdicou dessa competição por causa das Copas. E aí, Gibá, o que você está achando do trabalho do São Paulo? O que eu vejo é assim, alguns comentários anteriores dizem respeito ao plantel do São Paulo, né? Então, São Paulo, se equipar, então, esses jogadores que tiveram a oportunidade, deu para mostrar, né, gente, no meu entender, que há muita disparidade entre os jogadores, vamos dizer aqui, titulares, né, e os jogadores que estão entrando no time alternativo aí. Eu acho que, além
de faltar entrosamento e outras situações como falta de jogo, os jogadores do plantel do São Paulo, que fazem parte da equipe alternativa, não têm o mesmo nível, e nós podemos observar aí que eu acho que assim, a partir dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, o Internacional começou a tomar conta do jogo. E como você falou, não foi surpresa nenhuma, no meu entender, a derrota do São Paulo, não. Embora estando jogando em casa, mas o Inter vem fazendo ultimamente uma boa campanha. São 4 ou 5 resultados positivos e, no meu entender, foi uma vitória, uma derrota até normal para o São Paulo, vamos dizer assim. Sabe, Joaquim, em termos de pontuação, daria até para o Inter ainda pensar em título no limite, porque tem 2 jogos a menos, poderia ir para encostar na 5ª posição, mas já encostado, né, no Flamengo. Depois a gente vai rever a tabela, considerando, claro, que o Inter ganha os 2 jogos a menos que tem a fazer. Os 2, ele vai para 47. Ali fica em 4º colocado, nesse momento. 47, e o aí Botafogo... o Flamengo tem 45 e o Botafogo 56. 56, são 9 pontos, virtualmente 9 pontos. Não seria impossível, pelo que tem jogado. É o time que está jogando melhor, assim. Depois do Palmeiras, claro, né? Depois do Palmeiras. Parece que deu um jeito, né? Deu um jeito depois de um início também turbulento, né? Ele começou tomando foi eliminado de tudo, umas pancadas lá. E aí ficou aquela história, ficou só no brasileiro também, né? Ficou e aí só é que no tá. brasileiro. Aí você também né? foca só o brasileiro. Aí tem uma semana para treinar, aí começa a arrumar o time. Da sequência que você falou, são 6 jogos sem perder com 5 vitórias. E o empate no meio dessas vitórias contra o Cruzeiro, que foi 0-0. Mas ontem eu vou elogiar novamente uma coisa que o Zubeldia fez, que eu até elogiei da última vez. Para mim, ele fez o certo para mim. Começa com os titulares, entre o time misto você bota uns titulares. Eu prefiro que faça assim do que quando estiver perdendo ele bota os titulares para correr e cansar mais. Foi né, na verdade. O Lucas só. Luciano vai jogar, vai ser né? banco, na quarta. Mas ontem ele, depois que o resultado estava 3-1, eu achei que ele ia manter a mesma disposição e colocou alguns titulares que eu achei desnecessário, pelo menos, olhando o jogo, pelo que o jogo estava, o São Paulo não criava nada. Aí ele botou o Caleri, botou o Nestor, eu não vou lembrar os outros 3 que ele botou, mas eu achei que o São Paulo ontem começou com muita intensidade, que para mim é isso que vai propor na quarta-feira contra o Botafogo. E vamos ver o que vai acontecer com um time reserva contra o Inter, que é um adversário forte no momento. Conseguiu pressionar com 15 minutos com o time reserva, eu acho que contra o Botafogo... não vou falar que equipara a qualidade, né? Mas eu acho que consegue fazer isso no Morumbi com 60 mil pessoas numas quartas de final de Libertadores. Mauro tá só observando ali, só Não, ouvindo. é um resumo do que todos falaram. Eu concordo muito com o que o Jean falou, complementando com o Giba. É aquela tal coisa, vamos lá. Tem elenco para mais que um campeonato? Sim ou não? Jogou em casas, né? Tem obrigação de vencer, sim ou não? É a camisa, aquela coisa quando o César fala, não, é a camisa que está jogando, não importa se é reserva ou titular. Então, você começa a juntar tudo aquilo. Agora, você acaba optando, né? Se você não tem um elenco para jogar simultâneos campeonatos, ainda mais aqui, você joga 3 ao mesmo tempo, você não vai conseguir, se o seu elenco é limitado. Aí você vai ter que optar. Só que optar é difícil, né? Principalmente num campeonato de mata-mata. Porque se você faz uma opção para um campeonato de mata-mata e você cai, e você abdicou do outro por pontos corridos, não dá tempo de você fazer mais nada depois. Você não classifica nem para uma situação melhor. Então, se é planejamento, a palavra, ou você tem que pensar muito o que você vai optar. Nas devidas proporções, se você for para a Europa, os campeonatos por países, tá? Os campeonatos nacionais por países são simultâneos com a Champions League? São.
cai de produção, tecnicamente, algum time quando está jogando o campeonato do seu país com a Cai. Champions? Cai. Cai, por exemplo? Você Cai. acha que um Real Madrid... Com certeza. Um Real Madrid, que foi campeão espanhol e foi campeão da Champions, ele jogou diferente nos dois campeonatos? Com certeza. Só que você não, Eu você não não pode vejo. se esquecer o seguinte: o Real Madrid Madrid joga é um muito campeonato. melhor do O Real que o- Madrid joga um campeonato em que ele e o os Barcelona adversários, jogam no universo. O Atlético joga em outro e os outros todos jogam em outro. Isso eu até No concordo. Brasil você enfrenta clubes com orçamentos parecidos aos seus, com eu receitas concordo com isso, parecidas eu ao concordo longo com a do campeonato extensão, com a inteiro. extensão territorial do Brasil, Não, que é grande, é- eu concordo que tem o desgaste de muito viagem e tudo, diferente. mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Real Madrid leva um time, uma escalação inferior quando ele está no campeonato espanhol para o Sim. Champions? Às vezes sim. Sim. Muito poucas vezes. Muitas vezes, Muita poupa. poucas vezes. Poupa. Então o que eu quero dizer é o seguinte, são dois campeonatos, um nacional e um importante, e que se você tem um elenco... Mas né, peraí, você pegou um exemplo do clube aí mais você rico do pega mundo. você pega o Brasil, que você tem 3 campeonatos, com as viagens que tem, com o elenco limitado, com a verba inferior ao que tem na Europa. Então é isso, você vai ter que optar. Não está errado o que os clubes estão fazendo. É que eu só não concordo com você. Não é que o elenco é limitado, é que qualquer elenco do mundo não consegue, não tem um time reserva. É muito raro no mundo você encontrar um elenco de um clube que tenha reservas e titulares que estão no mesmo nível. É uma questão natural, é muito difícil você ter. Tanto é verdade que você pegou o exemplo do clube mais rico do mundo. E mesmo o clube mais rico do mundo não tem todos reservas do mesmo nível dos titulares. É praticamente impossível. Também acho, não tem. E olha que interessante. Também acho. A gente fala, o Concordo. elenco do São Paulo é limitado. Não acho que é limitado. O do Flamengo, que é o elenco mais caro do Brasil, o Flamengo também não vem conseguindo jogar o brasileiro colocando reservas em campo. Mas O Flamengo só um fez detalhe, o que o São Paulo fez e o Flamengo Eu não acho, perde. ninguém falou isso. Eu não acho o elenco do São Paulo limitado, pelo Não, você contrário. falou essa palavra. Não, eu falei times com elenco limitado para disputar campeonatos. O que eu acho é que se você não tem um elenco com a mesma força ou técnica para você disputar mais que um campeonato, obviamente você vai optar por um. É isso. É diferente de falar que o São Paulo limitado longe. Aí eu venho elogiando São Paulo. E aí há eu vários tenho um outro programas ponto. que Eu não disputam vejo o que quiser. nesse ponto, assim, eu entendi o que você quer dizer, E mas acho eu que não vai vejo, muito além da Libertadores. eu não vejo nenhuma questão de planejamento nesse caso. Eu vejo mais uma contingência do momento. Puxa, você vai vendo assim, puxa, essa semana eu vou ter... eu tenho o Inter, depois eu tenho o Botafogo e depois eu vou jogar com o Corinthians em Brasília. Poxa, então eu não posso ir com o meu time, uma força total contra o Inter, porque eu sei que eu vou ter que jogar com a força total na quarta, que é o jogo do ano, e depois eu sei que eu também não vou poder jogar o clássico contra o Corinthians com reservas Exato. em Brasília. Ainda vai ter que ir para Brasília, por uma questão de show também. Então, é a contingência do momento nesse campeonato. Exatamente. É cada jogo você vai ter que olhar e falar, poxa, o que eu posso fazer aqui? O que é a melhor situação possível? O Flamengo, gente, não está conseguindo com time bis, misto, reserva. O Flamengo não vem conseguindo, já está praticamente fora. Praticamente é uma palavra Tá forte, fora, mas né? Aí Tá já fora, estamos já até tá, falando Fora de na tudo, você caída quer dizer? do Da disputa Tite, do na do saída do brasileiro. Tite. Fora pra mim, não. E da Libertadores? na Libertadores eu acredito ainda que possa reverter. Também acho. Hein, Giba? Zero. Não sei. Então, Nós- só assim, que nem você falou, e o Tite já está sendo altamente contestado lá. Sim. Então, que nem o São Paulo, né? O São Paulo tem que entender, a torcida do São Paulo, que não é um elenco, como vocês falaram, limitado, mas o time que entrou para enfrentar o Inter. Não deu. É inferior. E isso tem que se ter a consciência que é inferior ao Inter. Também acho. Entendeu? O time que entrou para jogar. Pode não ser inferior ao Criciúma, pode não ser Exatamente. inferior, né, a outros clubes. Por isso que eu falei que não foi surpresa, exatamente por essa situação. Já que vai pôr esse time sabendo que é um time que como é que nós vamos dizer? No papel ali você vai ver que não é um time à altura de
enfrentar um Inter, mas que dentro do campo pode ganhar, porque o futebol é uma coisa impressionante. Tanto que fez 1-0 e quase fez 2, né? Exatamente, No começo. fez um gol, outra bola na trave. E né? semana passada ganhando do Cruzeiro lá no Mineirão com esse mesmo time praticamente. É. Não tinha o Lucas no time titular. E o Lucas ontem até que fez uma, Começou bem, Começou né? bem, uma mas boa caiu partida. também. Você sabe o que eu percebi ontem? O São Paulo, eu não sei se com outro vocês... time com força maior, não, se não, vocês sei, não perderia por mim. tiveram essa... O São Paulo, no começo, pela intensidade, surpreendeu o Inter. Exatamente. Surpreendeu o Inter. Exatamente. O Inter ficou meio, pô, esses caras estão doidos. Não viu Aí que a depois o que possibilidade aconteceu? Foi aceitando o jogo e tal, entendeu? Isso acontece muito. Aí passa 15, 20 minutos, aí o jogo assenta e o time que tem um poderio maior, um maior nível, vai se Acima, desenvolvendo né? melhor. Eu acho que foi justamente isso que o Inter estava pensando no início, né? Como é o time reserva, não vai entrar com tanta intensidade, a gente vai conseguir administrar. Altamente surpreendido, A gente no está meu ver. só um detalhe, a gente está falando também esse fato de jogadores de exame. Há muita reclamação, que é claro, que todo mundo assina no começo, né, que concorda com os campeonatos, mas lesões, né? Tem muitas lesões, principalmente o Flamengo, né? Está tendo lesão, bastante lesão e não vem jogando, mas tem vários times que estão tendo lesão. Mas o Flamengo, ele se preparou para isso. Né? Esse excesso de jogos, enfim. Então tem isso também, né? Então você tem que contar com tudo, né? Então, Agora, muitos fatores. tem um outro ponto legal também, que eu estava curioso para saber o que o Botafogo ia fazer contra o Fluminense. Porque, olha que situação também, né? O Botafogo... não pode abrir mão. Não pode abrir mão do brasileiro, mas, puxa vida, você tem o jogo o mais importante da sua história na quarta-feira, né? Uma chance para o Difícil. Botafogo de ir para uma semifinal de Decisão Libertadores e tal. Aí eu estava curioso, e no fim, o que o Botafogo fez? Nenhum nem outro. O Botafogo foi mais misto do que o São Paulo. Ele não foi reserva, mas ele foi mais misto que o São Paulo. O São Paulo foi quase todo reserva. teve dificuldade. Eles já fizeram meio a meio. E não era para ter ganho esse jogo. Teve dificuldade. Ganharam Teve dificuldade. né? na falha do Felipe Melo, porque Como o jogo foi Palmeiras. equilibrado. Como Mas aí, Palmeiras. o E aí, Fluminense se não também ganha, tava com misto. isso- O Fluminense também estava com time misto também. Isso Contra a pesa, Libertadores. isso pesa também. Equilibrou. né? Equilibrou. Isso acho que, Verdade. né, Giba, você como treinador, sabendo que o Equilibrou. seu adversário vai com o time misto, talvez Você fala, vou igual. abra um leque, né? Falou, opa, então eu vou com a mesma igual. força. Eu também não Equilibrou, vou... equilibrou. Equilibrou. E foi no detalhe. E assim, foi no detalhe. Como né? o Palmeiras. O... O Palmeiras também não. Uma jogada do Feliz, lá do Felipe Melo, foi para trás, o cara Desnecessário deu... também. Desnecessário. Exato. Será que entrar era necessário? Mas o detalhe do Palmeiras é diferente. O Palmeiras fez o gol e depois controlou. Quer dizer, podia ter tomado o Vasco, até podia ter tido sorte melhor, Não, mas mas é a maneira que diferente. foi o gol também. É diferente. O Palmeiras começa, já tem o jogo inteiro na frente. Porque se o Palmeiras tivesse com 0-0 no segundo tempo, vocês duvidam que o Palmeiras ia para cima? Não. Foi diferente. O Botafogo não. O Botafogo, o jogo era 0-0. Tinha acabado o jogo já. E o Botafogo meio que tinha aceitado. Tinha aceitado. Olha, a gente vai administrar, né, usando a palavra do ano passado. A gente fica com uma vantagenzinha mínima. E a partir de semana que vem, a gente tem mais um mês sem ter Libertadores pela frente. E aí a gente vê o que faz. Mas o Botafogo saiu com presente da rodada, que foi manutenção da vantagem. Pessoal, vamos ver a tabela do Brasileirão aí, que agora a gente arrumou. Peço desculpas aí pelo erro, mas agora tá tudo certo. Vamos ver como ficou a classificação. Por favor, meninos. Será que vai agora? Se não for, a gente continua falando de Botafogo, que ganhou do Fluminense, né? Fluminense 0, Botafogo 1. Será que esse ano vai? Será que esse ano não vai? Bom, já a gente mostra a tabela. Vamos continuar aqui no Brasileirão falando de Botafogo. E aí, Matheus, você acredita que o Botafogo pode ser campeão? Não acredito, porque foi um jogo interessante esse. O Felipe Melo praticamente entregou 3 pontos pro Botafogo, o que o Botafogo agradece demais. Mas eu acho interessante que vai trazer uma confiança muito grande pro Botafogo também na Libertadores, na minha opinião. Porque se chegasse com 0-0 contra o time misto do Fluminense, eu acho que ia pesar um pouco nas decisões do técnico. Tanto que ele falou mesmo na entrevista coletiva que ele queria ter tirado o Luiz Henrique durante a partida. Ele fala isso, ele fala, eu queria ter tirado o Luiz Henrique, pra mim ele tava muito mal. Mas o gol no final dá um ar pro Botafogo no Brasileiro e traz uma confiança pro Luiz Henrique, que na minha opinião foi muito mal no primeiro jogo da Libertadores contra o São Paulo. Então eu acho que...
Eu achei que ele foi mal. Eu achei que o Almada foi muito bem. O Luiz Henrique eu não achei que ele foi bem, não. Tanto que ele não saiu, muito né? mal, né? Não muito mal. É exagerado, mas eu achei que ele foi mal. Achei que ele foi mal. Nossa, achei que foi bem Não, tanto que na desastre, coletiva né? ele fala depois que ele tava mal. Por isso que ele tirou. Ele queria ter tirado antes, ele mesmo fala. Mas achei que o Luiz Henrique foi mal contra o São Paulo. E o Botafogo não se apresentou bem contra o Fluminense. Mas o escorregão do Felipe Melo entrega 3 pontos pro Botafogo, que vão ajudar demais e agradece muito, né? E lembrando Porque- a necessidade do Fluminense. É. Porque o Corinthians venceu, o Fluminense, né, fica na zona de rebaixamento, quer dizer... o Não, ficou Fluminense- um ponto fora. o Fluminense não poderia ter perdido o jogo, né, por necessidade, enfim, ainda há tempo de se recuperar, mas tem a necessidade do Fluminense também. Então, essa derrota, entendeu? Tinha que, pelo um empate ainda, com o líder do campeonato, ainda não seria nada ruim, entendeu? Essa Mas decisão do Mano com time misto, eu acho errada. Porque, por exemplo, ele tá abrindo mão do brasileiro, que é uma situação difícil, que corre pra risco de jogar rebaixar. Libertadores. Sim. Pra mim é uma Exato. situação... Porque se o Exato. Botafogo vai com time misto, você consegue, com o time titular do O Fluminense, time para ser rebaixado, equiparar. não, Mas você acha que o força Fluminense é máxima. rebaixado esse ano? Não acho, mas a situação fica difícil. Porque se priorizar só a Libertadores e continuar com o time misto... E aí cai, que jogou Aí não vai dar mata-mata, certo. aí você tá lá embaixo rebaixado. Exato, aí você olha lá os outros adversários chegando e ele... Aí depois Não recupera. ainda dá Igual o tempo. Botafogo, que a gente tava falando. Sei O Botafogo lá, não mas podia aí- abrir mão. Sempre Gente, assim, né, Mas Gil? aí você tirar de uma Libertadores também... Mas ganhou no passado, por isso que eu acho. Por exemplo, Exato, o São você- Paulo... Você você- chegar num jogo não é uma decisivo de pressão. Libertadores, com o concordo time com já o Matheus. desgastado, não sei. É complicado, mas, por exemplo, eu Foi entendo muito- se é o São Paulo, se é o Palmeiras, se é o Flamengo, ter essa pressão para ganhar Libertadores, tudo bem. E eles estão lá em cima, esses 3 que eu falei. O Fluminense está lá embaixo e ganhando passado a Libertadores de forma Concordo com o inesperada. Matheus. Eu acho que você tem que falar, ó. Pô, a gente ganhando Vamos passado esse priorizar, ano, vamos manter a Série priorizar A, brasileiro. vamos campeão Eu no só vou dizer uma passado. coisa, quem sou eu para julgar uma decisão tão difícil quanto essa? Nós, Essa quem decisão, somos que nós, né? essa decisão Como é eu também difícil. concordo que o Botafogo não poderia abrir mão do brasileiro. Também acho. Entendeu? Porque tem um jogo, né, com o São Paulo, né, mas não abriria mão, imagina. Abrir mãos quer dizer assim, E com ir misto? com todos os reservas. Porque foi com misto, mas não foi com todos os reservas. Né? Exato, não deveria ir com todos os reservas. É que o Concordo. misto do Botafogo é muito forte. É. É muito forte o misto do Botafogo. Não é um time assim que é totalmente diferente. Tanto que o Matheus Martins é titular contra o Fluminense, entrou no jogo contra o São Paulo, fez o salseiro ali na esquerda. Quase fez o gol em cima do Ferrarese. Já é que- diferente a situação do São Paulo, o inverso. Exato. É. A posição que ele está na tabela do brasileiro, até um certo ponto confortável com relação a qualquer outra quinto, né, situação colocado. perigosa, mas afastado de uma possibilidade de um título, mas bem na Libertadores, um campeonato que sabe como ninguém, como vencer, com a força da torcida que tem no Morumbi. Então, assim, é diferente. Então, por isso que é aquela coisa, é o que você falou, é difícil a gente imaginar o que passa, mas é ruim quando você está em 3 campeonatos simultâneos, igual, né, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, aí você Aí os se caras atrapalha piram, demais, aí é contusão, é lesão, é viagem, é desgaste emocional, psicológico, aí vai para tal país com um clima diferente, aí é complicado. E quando o time está em 3 competições e o treinador ele é quase demitido praticamente. Que é o caso do Flamengo. Está em 3 competições. Está na semifinal de uma, quartas de final da outra e está em terceira no Brasileiro. Quarta no Brasileiro, desculpa. Porque aí acho que a exigência é o que o time, o elenco, do que vem apresentando. valor O que você espera, né? O que você dá para o técnico e o que você espera de retorno. Exatamente. Exatamente. Aí é explicável. É explicável. Agora, o que não é explicável, antes da gente ir para o intervalo, me parece, é a troca de comando no Cruzeiro. Até 2 semanas atrás, pô, Fernando Seabra, do nada. que maravilha, que campanha boa. Quanto tempo que o Cruzeiro não entrava numa zona de Libertadores, Que é um bom né? time, hein? Tá reerguendo o Cruzeiro. bom time, o E de Cruzeiro. repente, pum, De não existe repente, né? mais, não existe Praticamente mais. na semifinal da Sul-Americana também. Isso foi inexplicável, né? essa- Eu acho até que o Fernando Diniz vai fazer um trabalho legal, porque o Cruzeiro é um bom time, o Cruzeiro é muito bom time. O Fernando Diniz, né, a gente já sabe o trabalho. Eu acho até que vai surtir efeito, tá? Acho que vai dar certo, não é nem a questão do Fernando Diniz entrar. É porque foi trocado, exatamente, né? Aí vai estilos pesar. totalmente- Aí eu disse que a batata vai assar pro Fernando? Pro Cássio. É. Já entendi agora. Mano. Porque Pela o maneira de Fernando jogar, Diniz né? não quer que ele joga com o pé, não sei o quê. É só lembrar o Fábio ano passado, Entendeu? quantas vezes ele errou com o pé, escorregou.
Eu lembro do jogo de São Paulo, inclusive. Aí entra a É adaptação meio do treinador ou complicado. troca de jogador? Ah, mano. Vamos para o intervalo. Já a gente sobra continua pro falando de goleiro. Cruzeiro e muito mais. Tem mais Brasileirão, muita coisa para rolar aqui, né, no 424. Fica aí que a gente já tá de volta. Gente, que caótico. O que tá acontecendo, velho? De pioneiro quando o assunto é o cuidado ao adulto mais, com uma ampla rede própria, composta por hospitais, prontos atendimentos, núcleos de medicina avançada e diagnóstico. Estamos há quase 3 décadas ressignificando a maturidade e trazendo mais qualidade de vida aos nossos mais de 500 mil de beneficiários. Chegou a hora de você também fazer parte dessa história. Vem Viver Prevente. Voltamos, lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, plano de saúde especialista em pessoas. De novo, das redes sociais, @pgm.424 no Instagram, programa 424 no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pelo Facebook, manda sua mensagem, cornetada, pergunta, o que vocês quiserem, que eu estou de olho aqui e vou passar para os nossos comentaristas. Bom, voltando a falar do Cruzeiro, está lá em 7º lugar no Campeonato Brasileiro. O último jogo empatou contra o Cuiabá e ganhou contra o Libertad. E aí, Gia? Agora contra o Libertad não quer dizer também que tenha feito Muitas coisas, né? grande coisa, mas está firme, está vivo, é um dos candidatos ao título e mostra uma evolução, não nesses últimos jogos, mas uma evolução ao longo da temporada. Eu, pelo menos, vinha gostando de ver o que vinha apresentando até aqui. Era mais que esperado pelo time que tinha. É que chegou no meio do ano contratações. Contratou muito, né? Contratou muito. Mas se a gente for muito. lembrar, o Cruzeiro Mateuzinho. a melhor parte do Cruzeiro no campeonato foi sem essas contratações. Sim, mas sabe o que pegou muito? Essa derrota para os reservas do São Paulo, em casa, isso acabou pegando mal demais. E acho que... Claro que, pensando aqui com a cabeça, mas é um raciocínio de dirigentes à moda antiga, não é o que você espera de dirigentes profissionais, né, do uma SAF, que, poxa, vem reconstruindo o Cruzeiro, que conseguiu montar um bom time. Então, a gente está falando aqui, mas a gente está em São Paulo. Pode ser que tenha algo a mais acontecido que a imprensa não tenha divulgado ainda, né? Mas a gente está analisando aqui com base só no que a gente tem visto dentro de campo, dos resultados. E aí, talvez, dê para dizer que foi algo inesperado, essa troca de comando. E aí, Gibá, que você estava falando também, te cortei indo para o intervalo. Não, eu estava falando que essa mudança é assim, porque se você analisar, o Cássio não é um goleiro Com habilidade para jogar com os pés, né? E sair jogando. Não, por exemplo, esporadicamente. Tem uma bola aqui, ele joga ali e tal. Agora, que vinha, né, participar efetivamente daquela saída de 3, saída de 2 e não sei o quê. E aí como faz? Muda? Aí, O treinador muda? Mano, geralmente Eu troco o goleiro. Você não viu o recém não, um pouco atrás do São Paulo, quando chegou no Santos? O goleiro era o Vanderlei, né? São Paulo. Pô, tava arrebentando com Já as foram mãos, né? Quase foi convocado para E o cara pediu outro goleiro, que ele queria um goleiro que soubesse, que tivesse maior habilidade. E hoje você nem vê mais falar no Vanderlei, pô. É. E era, E no nem meu no São Paulo. entender, um ídolo do Santos no momento. Um cara que representava, que vinha bem. Naquele momento, sim. Né? Naquele momento. Então são situações assim que acontecem dentro do futebol. Mas realmente a mudança foi muito rápida. Porque... Talvez alguma coisa que eu também não saiba, porque né? assim, sempre quando vai, a gente que acompanha, assim, quando vai mudar um técnico, começa logo uma fritura, né?
Uma... Era o contrário, só se ouvia elogios, Só né, se ouvia Fernando? elogios, e de repente eu fiquei surpreso quando eu vi que o Fernando também, ó, Diniz que eu- tinha sido contratado Tentei pelo a Cruzeiro. procurar o motivo, eu também não Entendeu? Eu consegui olhei achar. também, não vi nada. Então o Jean citou aí um fator que pode ser sido determinante, né? A derrota para o São Paulo dentro de casa, o São Paulo também com um time alternativo. E Mas se basear deve por ter um acontecido resultado, a não né? aceitação dos dirigentes do Cruzeiro lá por esse resultado aí. É, com certeza, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o Corinthians, que o Corinthians ganhou de 3-0 em cima do Atlético Goianiense. Que isso, gente? O que aconteceu? O que vocês acharam aí? Que parâmetro, hein? Né? Ganhou, pelo menos. E aí, Maurão? É parâmetro? Ainda não, né? Mas a gente fala que... Tinha que vencer, pelo jogando menos- em casa, a necessidade da vitória pela situação que está. Um time completamente inferior ao Corinthians em todos os aspectos. Tudo dentro da normalidade, é o que eu falei. Não é... Tudo bem, muito legal ganhar, ganhou bem, jogando bem, tudo, mas não é um parâmetro para você falar que realmente, né? Eu cheguei a ouvir, não, depois dessa vitória como se diz? Remontada. Não, a partir dessa vitória, aí você muda Patamar. o patamar, que agora vai... Não. Qual que é o Virou próximo a jogo? chave. Virou a chave para... Qual que é o próximo jogo do Corinthians no Brasileiro? Peraí. São Paulo. Muito obrigado. E aí? O Corinthians pega o São Paulo. Fora Tudo de bem, casa, né? Entre tudo bem que vai ser, mas vai ser em campo um campo neutro, neutro, né? Que vai ser no campo neutro, que acho que é em Brasília, no Mané Garrincha, né? Então, praticamente um campo neutro. Mas independente do campo neutro, é o São Paulo, né? Não é o Atlético Goianiense. Então, Não precisou nem pular para cabecear. para mim aí, tudo dentro de uma normalidade, a torcida, esperando lá o jogador normal entrar em campo. Olha, entendeu? sozinho. Ganhou, Jogou fez o que deveria fazer. Vencer, goleando. No último colocado, né? O Atlético Goianiense é o último É campeonato. o último, né? Entendeu? Olha essa jogada, né? Foi legal esse gol, porque aí ele voltou, pegou. Nossa, o mas que próprio erro desse zagueiro. Nossa do céu. ele mesmo pegou a bola e bateu de primeira, um golaço. E aí, para mim, tudo dentro da normalidade, pelo que foi o jogo e o que foi o adversário. Bom, eu só discordo do Corinthians ter jogado bem, porque eu achei que o Corinthians foi muito mal, tanto que achou esse gol. Tanto que, se a gente for pegar só os melhores momentos, só teve o gol no primeiro tempo, praticamente, do Corinthians. Mas, Não achei que jogou mal, não. mas é o que o Mauro falou também. Era obrigação fazer esse resultado, ainda mais para quem está brigando contra o rebaixamento. Dentro de casa contra o último colocado que está parcialmente rebaixado. Então, assim, eu acho que é aquele jogo que o torcedor fica apreensivo a semana inteira, né? Porque se perder já decreta também uma dificuldade ainda maior para sair da zona. A torcida colaborou muito para esse resultado, eu acredito, porque apoiou o tempo todo o time nessa situação e enchendo o estádio todo o jogo. E é interessante de ver porque o Corinthians em Copas, ele consegue fazer resultados de maneira mais tranquila do que no jogo do Brasileiro. O Fortaleza, que ganhou de 4-1 contra o Bahia, com um time, entre aspas, misto, perdeu com o time titular contra o Corinthians dentro de casa e perdeu uma invencibilidade. Então, acho que também essa questão do rebaixamento pesa muito nesse elenco, que traz um pouco, eu acho que pode ser dito isso, traz um pouco de nervosismo nas partidas do Brasileiro, que cada partida, cada ponto é mais importante para sair da zona de rebaixamento. O Corinthians tem que dar tudo de si agora, né? Não adianta ficar ali moscando, usando a palavra meio... Essa coisa de campeonatos, assim, né? Que o Matheus falou de campeonatos de pontos corridos e campeonatos de mata-mata. É engraçado, porque vai muito do time que você tem e do treinador, né? De como ele vê o jogo, né? Porque exatamente tem time, tem elenco e tem treinador que parece que foi feito para pontos corridos, né? Que o cara trabalha de um jeito que na paciência, né? E tem treinador que realmente pontos corridos se atrapalha, o treinador, digo, a maneira de atuar com o elenco, mas um time que às vezes até em sorte ou até mesmo nos pênaltis, né? Acaba vencendo e indo até para uma final. Então, sei lá, é meio complexo você, né, pegar os regulamentos, né, por pontos corridos e
por mata-mata e talvez pensar e trabalhar de maneiras diferentes com o mesmo time, né? É uma coisa bem complexa para a comissão técnica, né? Porque uns se adaptam melhor, outros não nessa situação. Né? Não, pensei agora tanto no que você falou, Mauro. Eu acho que também a questão de o Corinthians, que o Ramon Dias falou, que vai usar o time, entre aspas, reserva em Copas, né? Um time mais mesclado. Então, os jogadores que são bancos vão aproveitar a oportunidade nessas Copas para apresentar um trabalho melhor, né? E acaba surtindo efeito. E acaba surtindo efeito, que é o caso do Corinthians contra o Juventude, contra o Fortaleza, ajudou e criou um resultado importante para seguir. Você vê como é complicado. Enquanto você põe, um elenco desse numa situação que precisa de pontos corridos para sair do rebaixamento e dar errado, você acaba pressionando os garotos, né? Numa situação e jogar nessa situação, cara, é altamente complicado, né? Porque... Sob a pressão. Exatamente, sobre a pressão. Você vê que é casa cheia, todos os jogos. O último jogo estava impressionante, o Então, Corinthians estava lotado. E você vê, os jogadores sofrem pressão no clube, no momento do jogo, na rua, nos próprios familiares, então a coisa já não anda bem. Agora o Corinthians melhorou pra caramba. O Corinthians vem aí, não é o quinto, Matheus? No retorno? Acho que é o quinto resultado positivo agora, quinto ou quarto. Perdeu contra o Botafogo semana passada, mas ainda a sequência de vitórias contra o Flamengo no Brasileiro, aí Juventude nas quartas, perde para o Botafogo, ganha do Fortaleza e ganha do Atlético Goianiense. Então, 4 vitórias em 5 jogos. Então, 4 vitórias em 5 jogos. Então, isso eleva o moral. E você quer ver com um cara que está com uma moral, que vem subindo? O Yuri Alberto. Sim. Eu acho que ele fez uma excelente partida, no meu entender. Sim. Entendeu? Eu acho que então... E era um cara que estava enterrado, né? Ele estava enterrado. Se você vê os outros jogos, as críticas em cima dele. Então, eu acho que nesse jogo ele se sobressaiu, fez uma boa partida. E aí, o Corinthians está aí, um pontinho aí para sair, né? Agora... Gabi, desculpa só, vale Claro. ressaltar, só para não deixar de falar, vale ressaltar, você falou em estádio lotado, vale ressaltar, é importante avisar, né, que o futebol feminino do Corinthians foi campeão brasileiro, né, título super importante brasileiro, uma final contra o São Paulo, né, que o São Paulo chegou na final, com 45 mil pessoas no Neoquímica também, e o Corinthians foi campeão também, tem que parabenizar isso também. O futebol feminino do Corinthians. Né, 11 da manhã o jogo. Não existe isso pra mim também. É muito importante, né, a gente ressaltar isso e ver o quão o futebol brasileiro feminino também é muito relevante aqui pra gente no 424. Mas só pra finalizar aqui o assunto do Corinthians e o Memphis, hein, Matheus? Pé quente, né? Pelo menos já sabe que ele é pé quente. Ele estreou bem, né? Pé quente, é pé quente. Que adversário bom que ele foi estrear. Não, é difícil falar pé quente porque é exatamente o que o Mauro falou. Contra o Atlético Goianiense, pra mim é uma obrigação ganhar, não é o Memphis pé quente. Pra mim, todos os jogadores tinham que ganhar. Agora é ver exatamente o que o Mauro falou também. Agora eu quero ver contra o São Paulo. Foi anunciado hoje, falou que ele teve uma lesão no pé, mas não soltaram nada. Porque ele, no lance do segundo chute dele, ele vai disputar a bola e dá uma torcida no pé. Mas aquele que ele quase faz o gol, que o goleiro pega com o pé, né? Aí ele continua torce o pé, mas ainda não saiu o resultado, nem nada. Então não joga com o São Paulo? Não sei, tem que ver. Mas ele mesmo falou depois do jogo, né, que ele sabe que ainda não está preparado para 45 minutos, ele falou que tem que jogar 30 minutos, é muito, até porque ele estava 71 dias sem jogar. Deu para ver que ele está pesado, então vamos ver como vai ser o Memphis. Eu acho que o Memphis é aquela coisa, é para tirar o barulho dentro de campo, é trazer mais a imagem para ele, desfocar um pouco do que está acontecendo dentro de campo, trazer toda para ele. E o Memphis é só para ano que vem, porque vai ter essa pausa aí para jogos da seleção. Vamos ver se a Holanda vai convocar ele, não sabemos. Então, provavelmente ele não vai estar preparado para jogar muito não esse ano, só ano que vem. Vamos ver agora se a tabela finalmente está ok. Por favor, produção. Aê, até que enfim. Botafogo em primeiro com 56, Palmeiras 53, Fortaleza 52, Flamengo 45, São Paulo 44, Bahia 42, Cruzeiro 42, Internacional 41, Atlético Mineiro 36 e Vasco 35.
Juventude 32, Grêmio 31, Atlético Paranaense 31, Bragantino 31, O Fluminense tá na zona, sim. Criciúma Tá, 29, tá Vitória muito 28, Não, Corinthians 28, Fluminense 27, Cuiabá 23 e Atlético Goianiense 18. Meu, Atlético Goianiense também não sai de lá, né? Só que o Fluminense e o Cuiabá têm jogos a menos. É um E jogo o a Grêmio? menos. E o Criciúma também. Em cima jogou. Não, o Bragantino, tô dizendo dos que estão ali dentro, Ali né? dentro. É o Fluminense, Cuiabá. É. Qual vocês acham que já foi já? Nossa, tá Cuiabá e de Atlético Goianiense. Goianiense. Não, Cuiabá não. só Atlético Atlético Goianiense. Goianiense, de Só sorte. Atlético. Ainda tá dentro. Então, Tá na luta. Ixi, todo mundo ali vai brigar, né? O equilíbrio lá em cima, né? Do O Palmeiras e Atlético Botafogo. ali é o né? que tá... É 25, 2 jogos a menos. Já do tá com o Atlético, pé lá Grêmio embaixo. também 2 jogos a O menos. Botafogo tem o melhor ataque do campeonato, enquanto que o Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato. Nem o Criciúma tá livre. Pode voltar a tabela? volta a tabela aí, por favor, pessoal. Eu acho que vai do 11º pra baixo, todos estão brigando. É, porque É. o Tirando o Grêmio e o Atlético o vão Juventude voltar, mas também- também pra mim tá brigando. O Juventude também não tá livre, não, com Não. 27 jogos e 32 pontos. Eu tava vendo, o Juventude tem 8 vitórias no campeonato. 7 são dentro de casa. Então, assim, se perder a predominância em casa, o Juventude vai. É, E ele gente. perdeu força nos últimos resultados, ainda mais depois que o Roger Machado saiu, porque essas vitórias da Maria foi com o Roger. Porque, ó, vejam aí que o Grêmio e o Atlético Paranaense tem só 25 jogos, Exato. 2 jogos, né? né? São E o 2 a Bragantino menos. também, olha, eu vou te falar, Nossa, como caiu o Bruno. caiu demais também. Caiu Tá mesmo. jogando mal. Tem 26 jogos, 31 pontos também é candidato. É difícil, é muito cara, difícil saber ainda, mas É. a grande diferença Porque- é quando você ainda depende dos outros e não só de Eu si. vejo como Exatamente. muito possível que o Corinthians e o Fluminense escapem. Então vai sobrar, Também duas acho. vagas vão sobrar para 2 desses clubes, né? O Bragantino continua assim, que era até elogiado o trabalho do Pedro Caixinha, mas está caindo demais de rendimento o Bragantino, até de forma inesperada, porque ano passado brigou para Libertadores, na reta final caiu bastante. Teve briga pelo título brigou ainda. pelo título. Derreteu, Exato, né? Quando Sim. chegou ali, quando chegou bem Brigou pertinho pelo do Botafogo, título. brigou pelo título até poucas rodadas no Foi, final. E aí derreteu, foi parecido com... Não, nada é parecido com o que foi o Botafogo. Nada. Mas foi também uma queda acentuada no final. Mas os dois caíram juntos, o Botafogo ia descer na tabela, o Bragantino juntos É. também. Nada se compara. Bom, vamos falar agora de Libertadores, que tivemos aí essa semana. Vamos ver a tabela. Essa tabela eu acredito que esteja certa, hein? Por favor. Boa. Bom, Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, Colo-Colo 1, River 1, Botafogo 0, São Paulo 0, Flamengo 0, Penharol 1. É, galera, Flamengo ali. Quem apostou no Flamengo aqui... Quem foi que apostou no Flamengo? Todo mundo, né? Quem não no mundo, É, né? todo mundo apostou no Flamengo Todo aqui. mundo. E ali do Botafogo São Paulo, o pessoal ficou na dúvida. Fluminense e Atlético. Eu falei que ia dar Atlético. Mas o Flamengo tá no páreo, hein? A maioria 1 a também 0 apostou no Atlético não é aqui. impossível ganhar. Todo o mundo Brasil. cravou o River também. Todo mundo, né? Na verdade, tá Mas o extremamente River equilibrado. encaminhou a classificação, também né? acho. O River encaminhou. Tá extremamente equilibrado, mas, claro, você tem alguém que você acha que possa ir. Eu concordo com o River, também acho. Eu acho que River e São Paulo, o Atlético ganhado, o Atlético e o Flamengo, para mim, tá aberto, os 2 jogos. O At- Mas eu cravo ali São no... Paulo não? São Paulo não está aberto? São Paulo passa? São Paulo passa. Para mim, passa Você River falou e São que não Paulo. está aberto? Não, Você acha que pra tá mim, mais aberto? Que Eu isso, acho que o Paulo? São Paulo passa do Botafogo e o River passa do Colo-Colo. Eu vou dizer algo acho que que o talvez Atlético- seja até polêmico. Caramba. Mas para mim a chance de o Flamengo passar é maior do que a do São Paulo passar. Também acho. Vocês... Não que a do São Paulo Eu não não seja concordo. considerável, mas A disparidade ainda acredito que o Flamengo Penharol lá. consiga. Com o Vai ser Penharol. difícil, vai ser difícil. Você pensar assim que vai Penharol lá, ganhar, Gil. você pensar que vai ganhar do Penharol lá, eles vão suar sangue, mas eu não sei. O Penharol não vai ser fácil, mas O São Paulo ganha do Botafogo também, eu não é acho que fácil. É. o Flamengo tem condições, o São Paulo tem condições amplas para ganhar do Botafogo. Ampla, você diria? Gil? De igual para igual. De igual para igual. tá. Digo, Ah, tá. igual, que quando tá. você falou amplas, Não, eu achei que era Ah, muito é. sério. não, Entendi. Não, o
O São Paulo pode Você ganhar. diria que como tá Botafogo, 50 a 50? No meu entender, 50 Eu a acho que eu vou 50. na sua também. Também acho. 50%. E olha que loucura eu o que a gente aposto está no dizendo, Botafogo. hein? Em qualquer situação da história, dos clubes, vai dos anos 70 para cá, Seria se fantástico. fosse São Paulo decidindo uma classificação com o Botafogo, precisando de uma vitória simples no Morumbi, a gente iria falar o São Paulo Cravava o tem São todas Paulo. as condições e é Vai favorito. dar São Nessa Paulo. situação, eu Eu acho concordo que- com você, não dá para dizer nem 51 para o São Paulo. No meu entender. Eu sou Atlético, São Paulo, River e Penharol. Atlético, Já falei São os quatro, Paulo, River e Penharol. O Atlético vira do Fluminense, o São Paulo... E o Penharol ganha do... Você acha? Ganha ou empata. Ou ganha ou empata. São Paulo ganha do Botafogo, o Atlético ganha do Fluminense e o River ganha do Colo-Colo. Eu vou de 50 a 50 também no Flamengo e Penharol. Por incrível que... Porque também é uma outra situação histórica. Em qualquer época da história da humanidade, se o Penharol fosse jogar precisando de um empate no Uruguai, vai dos anos 90 até os anos 90, ninguém ia dar Flamengo. Hoje, numa situação como essa, eu já diria 50 a 50 também. Mesmo o Flamengo precisando de um gol para ir para os pênaltis e 2 para se classificar. Tá, então o Flamengo... Muito possível uma vitória simples do Eu já falei Flamengo meus lá. 4. Vai. Eles estão tudo em cima do muro. Eu tô vendo, possível, tudo mano. 50-50 Tudo em cima aqui. do muro, 50-50. Mauro, eu vou ser diferente. Quem você acha que ganha? 50-50? Alguém? Resposta linda, né? É. 50-50, é nada. Um é outro. Por isso Tudo é bem, nosso vai. corneteiro raiz aqui, mano. Tem que ser você. Eu vou de Flamengo, Botafogo. Ixi, já mudou tudo. Flamengo, meu. Botafogo, River e Atlético Mineiro. Eu mantive o da semana passada também. Ele foi meio contrário. Foi a mesma Ele coisa foi semana 2 meu passada. e 2 contrários. Bom. Giba não quer falar? O Giba é muito... O Giba, você jogou muito lá você jogou muito lá em Montevidéu. Ele é com o só Penharol. ele. Fala pra eles como que é. Ele prefere não comentar o Giba, esse Apanhamos lá, assunto. com casa até apanhamos e apanhamos com cacetete. na Ave costa. Maria, Giba. Não, aí E não era dá, não. jogador ainda. Vamos ver a Ai, Sul-Americana meu Deus do agora. céu. Os resultados aí também, que temos a Sula, né? Vou deixar de falar. Aí a tabela tá certa também. Fortaleza 0, Corinthians 2, Atlético Paranaense 1, Racing 0, Libertad 0, Cruzeiro 2, Lanús 0 e Independente Medellín 0. Lanús. Gente, é só uma beleza falando esses nomes. Eu vou falar então, não falei. Vai, Giba. É que eu falo aí também, eu Se falo. joga. Vai. Vocês Posso são... falar? Vocês Corinthians, são... Corinthians. Racing. 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 E esse resultado do Racing e Atlético Paranaense foi mentiroso, que o Racing jogou muito mais que o Atlético Paranaense. Eu sou do Corinthians, Racing, Racing, Cruzeiro e Lanús Independente me pegou agora. Lanús. Você assistiu o jogo, mano? Me ajuda aí. Do Independente. Não, tava vendo São Paulo, não. Lanús Independente. Porque o Lanús, cara... Bora, galera. eu tô na dúvida Jogo no rápido último. aqui. Vai falando que eu vou pensar o último. Vai. Eu sou Sou Cruzeiro, Racing e Corinthians. Corinthians. Atlético Paranaense, Cruzeiro e Eu vou falar, eu sou Independente de Medellín. Independente de Medellín. Eu também é Independente Medellín, que é mais Cruzeiro, fácil Racing e de Corinthians. falar. Eu sou a coluna primeira aqui. Da do esquerda. jogo. A coluna da esquerda certinha. da Corinthians, esquerda? Racing, Cruzeiro e Independente. Ah. Pronto. Pra não Do ficar- jogo de Ele volta. inverte o Atlético ali e tamo junto. Eu sou Corinthians, Racing, Cruzeiro e Lanús. É também, né? E você, É Jean? Lanús? Lanús. Eu coluna 1 também. Coluna 1. Então, tá Na verdade, coluna 1 eu troco o Atlético Atlético. Paranaense e passa pra mim. Aí, tá Nossa, igual. vocês Tá estão igual. tudo voltando no Tamo Racing, igual. meu. não sei. Mas quando vocês são patriota, né? Pelo amor de Deus. Quem, patrão? Você, Mauro. Bom, pessoal, 424 Adoro já verde e amarelo. está caminhando para o fim. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Matheus, muito boa noite. Muito obrigada. Boa noite, a gente teve esse final de semana agora Boca e River. E foi um resultado espetacular pro River, porque com o time reserva, dentro da Bomboneira, gol ganhando de 1 a 0, polêmico, né? gol polêmico. Uma anulação polêmica no último lance também, do Boca Você daria Juniors. mão ou que é não? da- Não, não daria gol. Você daria gol, mão? Daria a mão, pô, aquilo foi mão pra caramba pra mim. Não, mão Não, pra pra caramba caramba, não. não. Mas pra mim, ali, ó. Eu vi o jogo, assisti o pegou jogo aqui, ó. também. Pegou aqui, embaixo. Pra mim, pegou aqui Mas no deve- sovaco, é, sovaco. Foi mão pra caramba. Mas dá pra ser discutido porque Agora, se na ia regra continuar. fala que toca- Pra mim é ser gol de qualquer jeito, né? Mas é discutível. Mas é um jogo interessante. O Gadiardo comemorando lá dentro da Bomboneira, voltou agora. Foi muito legal de assistir. Até semana que vem. Até semana que vem, Matheus. Giba, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, os amigos assinantes.
os amigos que participaram aqui. Um abraço para o meu grande amigo Barraco. Só para dizer Barraco. que a Bia conquistou aí o título de Seul sobre a Dária. O nome dela é meio complicado aqui. Kazatikina. Poliglota Gilberto Sorriso. Conquistou o WTA 500 de Seul aí e deve pintar agora aí na 12ª colocação do ranking. É isso aí, Um Giba. abraço, até a semana. Até a semana. Maurão, muito obrigada, boa noite. E já que é para sair um pouco do futebol, Fórmula 1 pegando fogo sensacional, mais uma vitória do Norris, Verstappen na cola, lidera o campeonato, mas como eu disse, esse ano inteiro, o ano que vem vai ser sensacional a Fórmula 1, com todas as mudanças, principalmente com o equilíbrio das equipes. E eu sou tão patriota, que eu nunca me recordo a escalação da seleção brasileira. Boa noite. Boa noite, Mauro. Inclusive, ano que vem, realmente, a Fórmula 1 vai estar sensacional. Fora do normal. Jean, muito obrigada, boa noite. Já que nós temos ainda alguns minutos, Ele vai entrar com o patriotismo. Eu vou fazer uma pergunta para o Giba, Gabi, Pra porque a mim. gente não falou sobre o massacre que foi o primeiro tempo do Botafogo e São Paulo na semana passada, no tapetinho do Newton Santos, né? E, Giba, eu fiquei pensando depois, eu me lembro de poucas situações em jogos, confrontos entre dois grandes clubes do Brasil, em que por 45 minutos um clube tenha tido tanta predominância sobre o outro. Não, realmente Eu foi... fiquei tentando me lembrar. Você se lembra foi um assim, de massacre. muitas situações como essa? Foi Não, muita teria superioridade. que naturalmente Eu lembro de uma. pensar muito mais. Santos e Flamengo. Que ano? 2011. Ah, não estava Santos e mais. Flamengo. Porque Foi você, 3-0 pro Não, mas realmente, Gil, São Paulo não conseguia ficar com a... Por isso que foi um milagre o que realmente aconteceu, foi, né? realmente. Você sair vivo de uma história como essa, realmente são coisas do Botafogo. Então você começa, aí é que tá, né? exatamente. Então, o Botafogo colocou o São Paulo Vivo. vivo. Deixou o São Paulo vivo. Já né? vamos mudar a opinião do que eu falei, tá vendo? Eu falei que da São Paulo foi Sabe o tudo que o contrário, lembrou? né? Todo Mauro, mundo já viu aqui o você é o Rock corneteiro. Balboa, né? Não, Mauro, não Já é viram o isso. Rock Balboa? Opa! Vocês lembram do Todos Rock os Rock Balboa Balboas. contra Apollo Creed? Quando Sim, ele no Rock ele 3. apanha, Faz cansar. apanha, e aí o outro, né, fala que queria ganhar, queria nocautear, né, e continua. E aí acaba perdendo. E aí, no moral da história que o Rock falava, quem ganha mais, quem sabe apanhar, quem aguenta apanhar nessa vida. E o São Paulo aguentou apanhar, mas não foi pelos méritos do São Paulo. Porque não é que foi aquela coisa, ó, nós vamos jogar. Eu não sei se eu senti isso, Giba. Exatamente, Não é foi aquele pelo time que bate- sai forte, ó, nós sobrevivemos, Exatamente. Foi a nós trave, ganhamos todas pelo alto, nós conseguimos, sabe, ficar aqui atrás e dar a bola para eles. Não, foi realmente pressão. Boa noite e até semana que vem. Valeu, Jean. Ó, pessoal, lembrando sempre das redes sociais, @pgm.424 no Instagram, programa 424 no Facebook e no YouTube. Lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, plano de saúde especialista em pessoas. Até semana que vem e tchau, tchau. A Prevent Senior é o plano de saúde pioneiro quando o assunto é o cuidado ao adulto mais. Com uma ampla rede própria, composta por hospitais, prontos atendimentos, núcleos de medicina avançada e diagnóstico, estamos há quase 3 décadas ressignificando a maturidade e trazendo mais qualidade de vida aos nossos mais de 500 mil de beneficiários. Chegou a hora de você também fazer parte dessa história. Vem viver Prevente.